E o Flamengo vai vender lateral para bilionário árabe antes do Mundial. Além disso, tem confusão pós-jogo com o Wesley batendo boca com o torcedor, depois pediu desculpa, mas aí entra uma discussão: até que ponto vale a torcida criticar o time do Flamengo nesse momento de uma derrota depois de tanto tempo sem jogar? A gente vai discutir as coisas aí que envolvem essa situação. Além disso, tem o Flamengo se mantendo com a postura de priorizar o Brasileirão mesmo após a derrota na Libertadores, e tem a CBF prometendo o VAR com menos influência nas decisões de campo. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. E eu quero ver de você se você já curtiu o vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, essa polêmica aí, se deve criticar, se deve só incentivar, se é o momento de criticar, como criticar. Vamos falar muito sobre isso do Mengão hoje, começando também a falar aqui sobre a agenda. Flamengo treina hoje, treina no sábado, viaja no sábado à noite para enfrentar o Grêmio lá em Porto Alegre no domingo. Flamengo que deve ter a volta de Danilo já nesse domingo, e também é provável aí que o Grêmio tenha o retorno de Bright White, aquele atacante dinamarquês deles, que é muito perigoso, e o Flamengo precisa ficar muito de olho nesse atacante. E ainda por cima, porque o Flamengo joga com a zaga provavelmente reserva nesse domingo, porque Léo Pereira e Léo Ortiz devem ser poupados por conta de um desgaste, que ele já vem jogando muitas partidas seguidas. A tendência é que eles dois não joguem, não é nenhuma questão de ser poupado, eles estão desgastados. Então a tendência é que jogue Danilo e mais um zagueiro, pode ser o João Vitor, pode ser o Cleiton, e a gente vai acompanhar para ver quem vai entrar na zaga aí do Flamengo no jogo de domingo contra o Grêmio. Antes de eu passar aqui para a próxima notícia, eu quero lembrar a vocês para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, dar o like no vídeo também e me seguir nas outras redes no @LucãoVital, no Instagram e no Twitter, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Também não esquece de compartilhar o vídeo, comentar sua opinião sobre os assuntos que a gente está abordando aqui hoje. Então, esse é o cenário aí para o jogo de domingo contra o Grêmio. Agora, voltando a falar de Libertadores, ontem teve o jogo do Fortaleza com o Colo-Colo e, meu amigo, finalzinho do jogo, a torcida do Colo-Colo invadiu o campo. O time do Fortaleza teve que sair correndo para dentro do vestiário. Mas pelo que eu vi, eu não tava vendo esse jogo, mas pelo que eu vi, a invasão não foi para agredir os jogadores do Fortaleza, não. Porque parece que teve uma briga do lado de fora do estádio, com 2 torcedores mortos. E aí acabou dando uma confusão. O time também do Colo-Colo parece que não tá nas melhores fases. E aí o jogo tava 0-0, mas a torcida invadiu e o jogo foi suspenso. Não acredito que seja cancelado o resultado até então. Eles devem jogar esses minutos que faltam aí, ainda sem data definida. Mas foi uma situação aí, um aperto aí que passou o Fortaleza lá no Chile. Eu quero ver qual vai ser a punição da dona Conmebol, porque a gente sabe que por muito menos a Conmebol pune os clubes aqui do Brasil com uma facilidade absurda. Vamos ver como é que vai ser lá com o clube chileno, o Colo-Colo, por conta dessa invasão aí dos torcedores deles lá no estádio. Então vamos falar agora aqui do patrocinador master do Flamengo, que a gente já trouxe ontem, que é a Flabet, que é um produto da Pixbet, é uma divisão da Pixbet direcionada ao Flamengo, e aí nada mais justo do que eles utilizarem esse produto para estampar como patrocínio master do Flamengo. E aí tem uma atualização sobre isso, que é: o patrocínio se mantém como o maior do Brasil,
e ainda aumentam os valores, porque o Flamengo já tinha algo em torno aí de 110 a 115 milhões por ano de valor fixo da PixBet, e ainda tem uma variável de 34 milhões ao ano. E essa variável é no mínimo 34 milhões, de acordo aí de umas porcentagens de arrecadação que eles têm. Agora você imagina quanto que os caras não arrecadam para 34 milhões ser uma parcelinha disso. Mas é no mínimo 34 milhões, e aí não tem detalhes de qual é essa fatia que o Flamengo leva, mas leva no mínimo 34. Então, a gente já bota aí algo em torno de 150 milhões por ano, o que já deixa aí com sobras, sendo o maior patrocínio do Brasil, o maior master, né? Mas se somar a camisa toda, também é disparada a camisa mais valiosa do Brasil. Tem aqui uma notícia agora que saiu, que a CBF está mudando a orientação pro VAR para que eles tenham uma menor influência nas decisões de campo. A Confederação Brasileira de Futebol está prestes a implementar uma alteração significativa na arbitragem do Campeonato Brasileiro. Após diversas polêmicas nas primeiras rodadas, a entidade decidiu tomar providências para minimizar os erros e tornar o uso do VAR mais eficiente. Essa mudança impactará diretamente todas as equipes da competição e, entre eles, o Flamengo, que segue na preparação do confronto contra o Grêmio. E aí será um dos clubes informados sobre essa nova diretriz. A CBF, pressionada por reclamações de clubes e torcedores, quer reduzir a interferência do árbitro de vídeo em lances interpretativos, garantindo maior autonomia para os juízes de campo. Dessa maneira, salvo erros evidentes, o VAR não deverá intervir em jogadas duvidosas, como faltas não marcadas ou pênaltis assinalados de forma subjetiva. Isso é muito importante, tá? Esses lances aí que a gente vê que o juiz não marca por causa de um toquinho, isso é muito por causa do pênalti do Palmeiras, tá? Se ele der pênalti e for por causa de um toque mínimo, o VAR não vai chamar para ele ficar vendo se teve toquinho ou não no pé. Vai prevalecer a decisão de campo. Então, quando houver um erro claro, aí sim o VAR vai chamar. Por exemplo, se nesse pênalti do Palmeiras ele tivesse dado o pênalti, talvez o VAR tivesse chamado para ver que ele não tinha sido tocado. O contrário talvez fosse até beneficiar. Mas vamos ver. Não adianta nada a gente se basear nessa nota aqui da CBF, porque a gente sabe que o que vale é na prática. Tem determinação, tem regra que pega e tem regra que não pega. É igual a lei aqui. Às vezes tem lei que surge e que pega e tem lei que não pega. Impressionante. Tudo deveria ser colocado em prática, mas nem sempre é. Então, vamos acompanhar para ver no que vai dar isso aí. Tem a notícia do Flamengo lançando seu novo plano de sócio-torcedor. Reformulação apresentada oficialmente no Ninho do Urubu ocorreu um dia após a derrota para o Central Córdoba na Conmebol Libertadores. O projeto inclui novos modelos de relacionamento, modernização tecnológica e uma segmentação mais inclusiva voltada para o torcedor assíduo do estádio quanto para o que acompanha o time à distância. Estrutura reformulada e novas categorias. O clube implementou 2 novas categorias no programa Nação Sem Fronteiras e Nação Maraca. 1, 2 e 3. Aí a Nação Maraca é dividida nesses 3 tipos aí. Que por reformulação visa atender de forma mais específica os diferentes perfis de torcedores. Segundo o próprio clube, apenas 2% da torcida consegue frequentar regularmente o estádio, o que motivou a criação de opções voltadas para o público off-estádio. Nova nomenclatura adotada para abranger tanto os rubro-negros fora do Rio, quanto os que, mesmo residentes próximos, não conseguem acompanhar o time presencialmente. Conforme destacou Roberto Trinas, diretor de produtos e serviços, a proposta é transformar a receita de sócio-torcedor na principal fonte de arrecadação do clube. Nossa meta é alcançar todos os 45 milhões de rubro-negros como uma plataforma mais democrática e funcional. Então, vamos lá. O Flamengo tem e sabe que tem uma torcida gigantesca. E
como ele falou, cerca de 2% só é quem frequenta o estádio com uma certa assiduidade. E aí ele tá fazendo um plano para torcedores que não vão com grande frequência ao estádio, que vão ter alguns benefícios de desconto em algumas coisas, vão ter uma prioridadezinha na compra dos ingressos, vão ter a possibilidade de comprar ingresso um pouquinho antes, se eu não me engano, mas nada que se compare com os planos mais avançados, os planos que de fato têm os benefícios para quem vai ao estádio com frequência. Mas pelo menos é algo que o torcedor vai se sentir parte, vai estar colaborando com o clube, mesmo que ele não vá com uma grande frequência ao Maracanã. É legal a iniciativa, os outros planos, pelo que eu vi ali, tem os valores mantidos, então essa é a iniciativa do Flamengo, essa atualização aí dos planos sócio-torcedor, e você que tem o seu plano deve ter uma migração aí sendo feita, você que não tem essa possibilidade agora de aderir e ajudar ainda mais ao Flamengo, mesmo nesse momento que não é dos melhores, mas é importante pra gente manter o Flamengo com uma possibilidade sempre de se reforçar e sempre com uma retaguarda aí de suporte financeiro muito bom. E você dando a sua ajuda, você que puder, né, é claro, é sempre muito importante pro Mengão. E a venda de ingressos pro Flamengo e Juventude já tá aberta, Flamengo e Juventude, que é a partida do meio de semana que vem. E além do jogo Flamengo e Juventude, está aberta a venda do pacote Maracanã, que abrange todos os jogos do Flamengo no Maracanã no ano. Voltando a ter aquele pacote anual aí, que já estava sem ter essa disponibilidade já há alguns anos, voltando a ter e já está aberta a venda para esse pacote. Você pode conferir lá no ingresso.flamengo.com.br, dar uma olhada nesses pacotes que estão disponíveis. E agora vamos falar sobre o bate-boca do Wesley, que depois do jogo acabou sofrendo algumas críticas lá no Instagram, o torcedor cobrando um desempenho dele. No fim da cobrança, o torcedor acabou perdendo as estribeiras, perdeu a linha, xingou, mandou ele tomar suco de caju. E aí o Wesley respondeu na mesma linha, já começou devolvendo, retribuindo com outro suco de caju e falando um monte, dizendo que ele se esforça ao máximo, mas que nem sempre vai acertar, etc e tal. Mas assim, vamos resumir, tá? Primeiro, ontem eu postei aquele vídeo falando que o Flamengo entrou de forma arrogante, achando que ia ganhar a qualquer hora, de salto alto, que tinha que entrar com mais seriedade, com mais foco, considerando o Central Córdoba um adversário mais forte. E eu concordo, eu não retiro nada do que eu falei. Agora, tem muita gente que veio dizer que talvez tenha sido pesado demais. E outros, de outro lado, dizendo coisas muito piores, que aí, ou seja, devem ter considerado leve demais. Agora, o que eu acho? O Flamengo, do tamanho que tem, da proporção que o Flamengo tem, do investimento que o Flamengo tem, para atingir o nível de resultado que o Flamengo espera ter, ele tem que ter cobrança. E quando o próprio presidente do Flamengo, a diretoria do Flamengo, diz que vão brigar por tudo, vão priorizar o brasileiro, mas querem ganhar todos os títulos, contratam esses jogadores e formam esse elenco que formaram. O torcedor, ele coloca uma expectativa lá em cima. E ele é óbvio que ele tá assistindo o jogo, ele tá vendo coisas que ele entende que seriam melhores se forem feitas diferentes, e aí ele vai se posicionar. E aqui, se eu percebo que, se a minha opinião, né, aliás, for diferente do que foi feito, eu entendo que poderia ser feito de uma forma melhor, a gente tem todo o direito de criticar. Agora, tudo tem o seu limite. Uma derrota depois de um monte de jogos sem derrota, não é o fim do mundo, é claro que não. Não tô falando fora Felipe Luiz, fora BAP e tudo mais. Não, claro que não. Isso aqui é um ponto de vista de coisas que aconteceram na partida que podem ter sido feitas de uma forma que não foi a ideal.
Acho que tem 95% de coisas certas sendo feitas, mas isso não impede da gente abordar esses 5% que, de repente, se isso chegar em alguém que tenha o poder de decisão lá dentro do Flamengo, isso pode mudar alguma coisa, mas tudo é a forma. Não é você chegar pro cara e mandar ele tomar naquele lugar. É abordar o seu ponto de vista de uma forma tranquila, uma forma que vá chegar a sua mensagem pra pessoa. E aí, é óbvio que se chega num ponto de irritação, o Flamengo tá perdendo um monte de jogo seguido, eliminado de um monte de campeonato, deixa eu bater até aqui na madeira, mas aí sim faz sentido reclamar de uma forma mais veemente, mas hoje não é o fim do mundo. Foi até o que eu falei, foi até, se você for peneirar muito e pegar um lado bom disso tudo, é que aconteceu nesse momento, e que o Flamengo tem tempo pra aprender e fazer diferente nas próximas. O Flamengo não jogou bem, o Flamengo teve uma postura que poderia ter sido melhor, o Flamengo entrou com jogadores que poderiam ter sido outros, tem a questão da priorização, que inclusive, mesmo depois da derrota, tem a notícia de que o Flamengo continuará priorizando o Brasileirão, e eu acho que isso não faz sentido. A Copa Libertadores, apesar de ser um torneio que um jogo jogando mal no mata-mata pode eliminar, é um torneio que chama muito mais atenção do futebol mundial e da torcida. Você pode perguntar para qualquer torcedor do Flamengo se quer ganhar Brasileiro ou Libertadores. Pode ter até aquele cara, muito tempo que eu não ganho o Brasileiro, quero ganhar de novo. Mas 90% vai dizer que quer ganhar Libertadores. Pensa em você que tá assistindo o vídeo. Qual torneio você comemorou mais? Os últimos campeonatos, brasileiros ou Libertadores? O Flamengo foi pra lá na Presidente Vargas porque ganhou a Libertadores ou porque ganhou o Brasileiro? Inclusive ganhou o Brasileiro no dia seguinte, sem jogar. Qual foi o torneio que você mais comemorou? Então, qual é o sentido de priorizar o Brasileirão? Tem que ter uma grande importância, tem que estar lá, no segundo degrau. Mas o primeiro tem que ser Libertadores. E nada vai me tirar isso da cabeça. A Libertadores é diferente e tem que ser priorizada. Na minha opinião. E aí eu quero ouvir de vocês se você discorda ou concorda com o meu ponto de vista. E vamos mudar de assunto agora aqui. Vamos falar de Flamengo. Aliás, não é o Flamengo, não. É a Conmebol. Também falando de Libertadores ainda, que ela tá com uma grande possibilidade de anunciar, adivinha, qual vai ser o provável estádio da final dessa Libertadores desse ano. Monumental, em Lima, no Peru. O Flamengo tem ótimas recordações de lá e a tendência é que a Conmebol anuncie a final por lá. Existiu até um boato em um momento que poderia ser feita a final em Brasília, aqui no Brasil, que eles eram os favoritos, mas até o momento, a notícia que saiu ontem, na verdade, é que devem anunciar o Monumental de Lima, no Peru. E aí vamos ver, né, se o Flamengo vai jogar lá de novo. Espero que sim, espero que tenha mais uma partida lá, porque aí a gente tem ótimas lembranças da final de 2019, 2-1 contra o River Plate. E aí tem uma notícia que saiu da FIFA ontem, que o Flamengo tem o terceiro jogo com maior venda de ingressos pro Mundial até o momento. O jogo entre Flamengo e Chelsea é o terceiro com mais ingressos vendidos no momento pro Mundial da FIFA em junho. Boca Juniors toma conta das duas primeiras posições. Primeiro lugar aí é Bayern contra Boca Juniors, Boca contra Benfica, e aí em terceiro vem o Flamengo contra o Chelsea. Em quarto, Real Madrid ao Hilal. Em quinto, Salzburg contra Real Madrid. Então, o Boca é o top de vendas aí. O Flamengo em segundo e Real Madrid em terceiro. E aí, esse jogo do Flamengo com o Chelsea tem o fator aí Chelsea e Flamengo chamando a atenção. Por isso que é um dos jogos mais procurados aí também. Pessoas de mais de 130 países já compraram ingressos. O top 10 de países que mais compraram ingressos até o momento: Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, Canadá, Alemanha, Arábia Saudita, França, Japão e Espanha. Isso aí, muita gente comprando, e o Flamengo, olha,
com uma nada, assim, surpreendendo zero, com muita gente atrás, e o Flamengo estando aí no top 5 jogos mais vendidos, o terceiro jogo com mais venda de ingresso. E agora tem a notícia final, que é o Flamengo vendendo um lateral de imediato. Assim que chegar a proposta, o Flamengo vai aceitar, para um grupo bilionário árabe que tem entre os interessados de bilionários diferentes para a contratação do Zé Wellington, lateral esquerdo, o Al Ahly do Emirados Árabes, o Shabab Al Ahly e o Al Raed da Arábia Saudita já sinalizaram que vão fazer propostas. O Flamengo deve receber as duas propostas, analisar qual é a melhor entre as duas, mas não deve criar maiores problemas. Já tinha anunciado que o Zé Wellington não ia ser utilizado nessa temporada, até acho ele bom lateral esquerdo, tá? Mas o Flamengo deve vender o garoto assim que chegarem as propostas. Deve tentar manter uma porcentagem aí para ganhar algum dinheiro numa venda futura e em seguida liberar para ele assinar já assim que abrir a próxima janela, o que pode acontecer já entre junho e julho. Beleza? Então por hoje era isso. E agora eu quero saber de você, rubro-negro, integrante da maior torcida e a mais linda do mundo, se você já se inscreveu no canal, já deu o seu like, já ativou o sininho e já me seguiu nas redes aqui do lado. Já fez isso? Então pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.